Se você já está congregando, frequentando a nossa igreja há algum tempo e quer se tornar membro, é só você olhar no boletim, tem os e-mails da igreja, mande um e-mail para nós. Nós teremos o maior prazer em receber você nessa grande família Ipegávia. Outro aviso também é que as reuniões dos adolescentes e jovens estão acontecendo todo sábado. Às 18 horas nós temos o Ponte da UPA, aqui na Gávea, e às 20 horas nós temos a célula ou a reunião da mocidade, também aqui na igreja. Então você, que é adolescente ou jovem, pode vir aqui que nós estaremos te esperando. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Leremos de maneira responsiva, do verso 1 até o verso 15. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 15, leitura responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. Havia entre os Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Oremos. Querido Deus, tua palavra está aberta e será exposta nesta hora. Teu povo veio até esse lugar, entendendo que aqui seriam alimentados pelo Senhor. Eu rogo pela tua misericórdia, para que o Senhor esteja neste momento me usando para ser bênção na vida de cada um dos teus filhos. Ó Deus, que seja um momento proveitoso, um momento de crescimento, de edificação, que saiamos daqui hoje com a mente clara, com a certeza de que fomos atingidos pelo poder da tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Imagina você com um grande apartamento em alguma cidade do Nordeste ou fora do país. Depois de 5 anos, você vai lá para ver o seu apartamento que ficou fechado esse tempo todo. Sem dúvida nenhuma, você vai encontrá-lo numa situação complicada. E você então resolve limpar superficialmente o seu apartamento. Assim funciona com o nosso coração. Nosso coração é um grande apartamento que está completamente depredado. E às vezes nós tentamos limpar com espanador e tentamos colocar em ordem esse apartamento da alma que está um caos. Uma das tentativas de se fazer isso são os livros de autoajuda, que estão sendo muito lidos no Brasil. A cada dia mais pessoas vão
às livrarias e procuram a seção de autoajuda e ali tentam encontrar um livro que possa ajudar nessa limpeza superficial da alma. E eu estava dando uma olhada na lista dessa semana, os livros de autoajuda que mais foram lidos, e nós temos alguns aqui interessantes. O primeiro deles, não me interessou o tema, Eu Não Consigo Emagrecer, do Duncan. Em segundo lugar, e é sempre entre os primeiros, mais lidos de autoajuda, O Monge Executivo, que usa a figura de Jesus como um líder que serve. Em terceiro lugar, tema interessante, Desperte o Milionário que Há em Você. Esse é o terceiro mais lido. Desperte o milionário que há em você. Escreva um livro sobre isso. E no 16º lugar da lista, tinha um tema que me chamou a atenção, Viver com Fé, de Cissa Guimarães. Não deu tempo de eu comprar e ler o livro, mas eu entrei no YouTube e acessei algumas entrevistas de artistas famosos com a Cissa Guimarães falando a respeito da fé que eles têm. E eu pude identificar algumas questões que são muito claras, transparentes nos nossos dias, a respeito do conceito de fé que está sendo construído na sociedade. O primeiro deles, uma fé sincretista. O que é uma fé sincretista? É uma fé que pega um pouquinho de cada coisa. Tinha um cantor famoso brasileiro, se você quer descobrir, é só entrar lá no YouTube e você vai ver, que ele foi batizado em 4 religiões distintas. Ou seja, se não for de um jeito, vai de outro. Outro detalhe que me chamou muita atenção nas entrevistas é que nós vivemos um momento onde a fé está se tornando um Deus. Como assim? É fé na fé. Não é fé num Deus, é fé na fé. A fé se torna o objeto último. Então, eu tenho uma fé enorme, eu tenho uma fé que move montanhas, eu tenho uma fé que ela muda a minha realidade. Então, é uma fé que age, é uma fé que tem poder em si mesmo. E as pessoas, então, criaram uma idolatria. A fé se tornou um Deus. E eu creio que esse Deus que está em mim, que é a minha fé, pode mudar a realidade externa. Isso não é novo. Isso já há muito tempo tem sido propagado na cultura brasileira, na Europa. Começou na França, essa ideia do pensamento positivo. Isso é pensamento positivo, não é fé. É você acreditar em você mesmo e acreditar nas suas potencialidades e explorá-las ao máximo. E é claro que alguma coisa tem que mudar quando isso acontece. E você percebe isso na fala das pessoas que foram entrevistadas nesse programa. E um outro detalhe interessante na fé que acompanha essa nossa geração é uma fé baseada no experiencialismo. O importante sou eu sentir bem. Então, não interessa se é um templo budista, não interessa se é Sheshonoye, não interessa se é numa igreja católica, numa igreja evangélica, protestante, pentecostal, neopentecostal, tradicional, não importa. Se é um lugar onde eu entro e ali tem uma palavra confortadora, ali tem um louvor que mexe com a minha alma e me deixa leve, valeu. Isso que é importante. Me lembro numa viagem que estava fazendo, encontrei um jovem e a gente começou a conversar e ele conseguiu também demonstrar tudo isso. Eu falei que era pastor, me identifiquei como pastor presbiteriano, e ele, eu gosto da igreja evangélica, eu vou muito numa igreja tal, tem um louvor muito animado, eu saio de lá muito bem, mas na verdade eu sou espírita. Agora, gosto muito da igreja católica, que a minha família é toda católica. Ele é tudo isso. Por quê? Sincretismo. Nós estamos diante de um texto que está falando de fé, que está falando de crença, que está falando de envolvimento com o ser superior. Nós já estudamos no livro de João, já ouvimos aqui em outros sermões, que Jesus é o verbo, e o verbo significa comunicação. Então Deus quis se comunicar conosco. Como que Deus fez isso? Através do seu Filho Jesus. Jesus é a fala de Deus, é a comunicação de Deus. Se você quer entender sobre Deus, tem que olhar para Jesus, porque Ele é a personificação do próprio Deus, Ele é o Deus encarnado.
Já aprendemos sobre isso. O João falando sobre a pessoa de Jesus. Depois vimos Jesus fazendo milagre para autenticar que ele é Deus. Então ele transforma água em vinho. E vimos que o vinho simboliza o sangue dele que vai ser derramado. E vimos no domingo passado com o reverendo Felipe o quanto Jesus se enfurece quando a fé é negociada. A fé não tem valor, não adianta você pôr preço na fé, né? Que isso provoca a ira de Deus. E Jesus então manifestou isso quando ele viu os cambistas dentro do templo. E agora nós chegamos diante de um texto onde Jesus, vai ao encontro de Jesus um fariseu. E a gente precisa entender quem é esse sujeito. Quem é o fariseu? O fariseu, a palavra significa separados. Eram pessoas que estavam numa categoria superior de religiosidade. Eles eram padrão de vida, exemplo, modelo. Os fariseus, eles eram praticamente impecáveis no seu comportamento. Eles tinham não só uma dedicação no estudo da Torá, no estudo da doutrina, mas eles levavam ao pé da letra, e não só ao pé da letra o que está escrito na Bíblia, como eles criavam também outros itens, outros pontos teológicos para obedecerem, entendendo que isso iria agradar a Deus. Nós temos a tendência de ficar bravo com os fariseus de imediato, porque eles estão sempre importunando Jesus, estão sempre tentando pegar Jesus. Mas precisamos observar algumas características nesse grupo de pessoas. A primeira delas, eles eram homens sinceros. Eles estavam fazendo aquilo com toda a verdade, com toda a legitimidade dos seus corações. A segunda coisa, eles queriam e se esforçavam ao máximo para chegar até Deus e oferecer a Deus um culto com as suas obras, com a sua vida. Havia essa boa intenção nos fariseus. Eles levavam isso tão a sério, mas tão a sério, que naquela época, quando você tinha uma amigdalite, assim como hoje, algumas pessoas nos orientam a fazer um gargarejo com vinagre, não é? Isso já acontecia naquela época. Então o fariseu, quando estava com amigdalite, ou qualquer outra pessoa da família, fazia o gargarejo em qualquer dia da semana, menos no sábado. Porque no sábado, o ato de gargarejar era trabalho. O máximo que ele podia fazer era beber o vinagre direto, sem gargarejar. Eles eram meticulosos, eles mediam milimetricamente a lei e criavam códigos para obedecer, para serem aprovados por Deus. Um fariseu não cuspia no chão no dia de sábado. Por quê? O ato da saliva se envolver com o pó da terra e fazer o barro, isso era trabalho. Agora, para desesperar as mulheres, elas não passavam na frente do espelho no dia de sábado. Pastor, por isso que eu não dou conta de ser uma judia. Para não serem tentadas a pentear o cabelo. Esses eram os fariseus. E você precisa entender a sinceridade dos corações de cada um deles. Eles estão sendo sinceros. Eles estão pegando a lei e falando, é para cumprir isso? Se eu cumprir isso, eu vou ter a aprovação de Deus, então vou cumprir com toda a força da minha alma, com todo o empenho e com toda a dedicação. Só que de acordo com os estudos desse grupo de teólogos, que dedicavam dia e noite para entender a lei, na expectativa da vinda do rei dos judeus, eles não conseguiam identificar Jesus como Messias. Para eles, quando eles olhavam para a figura de Jesus, que nasceu em Nazaré, é filho de Maria e do seu Zé, carpinteiro, não dava para esse sujeito ter uma linhagem real. Vocês entendem a angústia deles? É muito simples, é povão, não dá para esse jovem ser o nosso rei. Então havia uma angústia profunda nos corações desses líderes religiosos, e por isso que às vezes eles são tão enfáticos em a tentar puxar o tapete de Jesus para que Jesus, de forma definitiva, seja eliminado. Mas o que acontecia? Jesus tinha poder de fazer milagres. E como você vai vencer uma queda de braço com um homem que tem poder de levantar um coxo? Um homem que tem poder de curar cego, ressuscitar mortos. Por isso que os profetas escreveram que o Messias teria essas características poderosas, porque seria a senha, seria o código.
Ou seja, o Messias vai ter poder de fazer coisas sobrenaturais para que todos entendam que Ele é o Senhor e que tem poder sobre todas as coisas. Agora é interessante que na caminhada de Jesus vem um sujeito, e o texto diz que ele não era apenas um fariseu, o texto diz que ele era um líder dos fariseus, ele era alguém que era respeitado pelo grupo dos fariseus, ele estava não só numa categoria acima em relação ao povo judeu, o fariseu estava numa categoria acima, mas ele era alguém que pertencia à cúpula do grupo. Aliás, ele também fazia parte do Sinédrio, que era o ambiente que julgavam as questões do povo judeu. Então, era um homem de muita influência, e esse homem resolve conversar com Jesus, e ele precisa ir até Jesus para isso, mas ele não vai com uma má intenção, ele vai porque ele está com as suas estruturas espirituais abaladas, e ele precisa entender algumas coisas, e ele precisa falar com Jesus, e eu quero propor o tema para essa manhã: uma fé fora do controle. Uma fé fora do controle. A fé que vem de Deus é uma fé que nós não conseguimos controlar, nós não temos poder sobre ela. A primeira evidência de que a fé verdadeira vem de Deus é a inoperância das obras. Inoperância das obras. As nossas obras, elas não têm poder, elas não têm potência para agradar a Deus. É isso que Jesus vai ensinar para esse homem que saiu à noite. Preste atenção no texto, versículo 2 vai dizer que estava à noite. Provavelmente, Nicodemos sai à noite para se encontrar com Jesus, porque ele era líder dos fariseus. E não ficaria bem, à luz do dia, Nicodemos ir ter com Jesus. Então ele vai à noite, na calada da noite, para encontrar Jesus, e ele não vai como opositor. Como é que a gente sabe que ele não vai como opositor? Os termos que ele usa ainda no versículo 2, a respeito da figura de Jesus. Ele chama Jesus de Rabi, mestre. E mais, ele faz uma afirmação importantíssima. Ele diz: eu sei que o Senhor vem da parte de Deus por causa dos sinais. Nicodemos está confuso. Ele está olhando para Jesus e está vendo que há alguma coisa nesse sujeito, para ele, que é diferente, porque existem sinais que ele executa, que chamam a atenção, e que faz com que ele tenha uma crise no coração para tentar entender o que esse Cristo tem para anunciar para ele. Ele vai até Jesus. Nicodemos afirmou que ele vinha da parte de Deus, que Jesus vinha da parte de Deus. E Jesus já vai logo para uma conversa mais séria com Nicodemos. Nicodemos veio cheio de pompas e circunstâncias. Mestre, Rabi, eu sei que você vem da parte de Deus, porque os sinais que você realiza evidencia isso. E Jesus já diz logo para Nicodemos: Nicodemos, importa que você nasça de novo. Importa que você nasça de novo. No versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, não tem obra que nos leva para a presença de Deus. Não há nada que nós executemos na nossa vida, não há boa ação, não há nenhuma prática que você desenvolva na sociedade, com as pessoas mais carentes, que vai trazer ou que vai dar condições para que você seja salvo pelas suas obras ou pelos seus méritos. O que nós estamos aprendendo aqui é um homem que a vida inteira construiu a sua fé baseada nas obras, no andar de maneira correta para agradar a Deus, tendo toda a sua estrutura abalada. Porque Jesus diz: Nicodemos, tudo que você construiu, toda a importância que você deu para a lei e o quanto você procurou seguir isso de maneira detalhada, de nada disso adianta. Importa-te nascer de novo. Lembra daquele apartamento que está um caos e que a autoajuda tenta com o espanador tirar a poeira, e que às vezes as nossas obras tentam trazer para nós, trazer para a nossa memória a consciência de que
Não, até que está melhorzinho, eu dei uma espanada, coloquei algumas coisas no lugar. Jesus vem dizer para mim e para você nessa manhã: pega esse apartamento, pega essa casa, joga no chão. Joga no chão. Joga no chão. Porque nada que você fizer vai agradar a Deus. Jesus veio para que você tenha uma nova vida. E não uma vida reformada, consertada, melhorada. Jesus vem para te dar uma nova vida. Essa é a mensagem que Jesus está comunicando para Zaqueu. E Zaqueu, aliás, desculpe irmãos, Nicodemos. E Nicodemos tem dificuldade de entender isso, porque Nicodemos construiu toda a sua vida religiosa baseada nas boas obras. Eu faço e Deus me abençoa. Nicodemos, nada disso te adianta. A ideia é, o caminho que você tomou não chega até Deus. Você precisa nascer de novo. O fariseu, irmãos, ele era objetivo, ele era prático e literal. É simples. Eu faço e Deus me abençoa. Eu faço e recebo alguma coisa de Deus. Quando o jovem rico, que era um sujeito criado pela religião judaica, quando ele vai até Jesus, o que ele fala? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então, o verbo fazer é muito forte, e não só para essa religião, mas para a maioria das religiões do mundo. Todas elas pregam, não, faça o bem, seja uma boa pessoa, seja alguém caridoso, seja alguém que ajuda o próximo, e fica tranquilo que vai dar certo no final. O que Jesus está dizendo é, não é assim que funciona. Porque, irmãos, um raciocínio lógico, uma vez que eu faço boas obras, que as minhas boas obras me levam para o céu, eu torno completamente desnecessária a obra de Cristo. Se eu consigo alcançar a vida eterna por mim mesmo, todo o trabalho, todo o processo de salvação de Jesus torna-se desnecessário. Por isso que Jesus precisa estabelecer para Nicodemos, estabelecer para nós hoje de manhã: não existe obra que eu e você faça que nos leva para mais perto de Deus. Vamos entender isso melhor daqui um pouco. E Nicodemos, então, ele revela a sua cegueira espiritual e a dificuldade dele entender coisas espirituais. Nicodemos diz para Jesus: eu não estou entendendo, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Como? Eu, um adulto, voltar para o ventre? Não estou conseguindo enxergar o sentido disso. Não sei se você, ao evangelizar alguém próximo, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, no colégio, você falava e você via estampado no rosto de quem estava ouvindo que a pessoa não estava entendendo absolutamente nada. Mas como assim? Não estou entendendo. É exatamente essa angústia de Nicodemos. E é a angústia das pessoas que de maneira racional tentam entender o Evangelho. Não é possível entender o Evangelho de maneira racional, lógica. Não se explica o Evangelho. Não se convence, um homem não consegue convencer outro a respeito do Evangelho. E a gente percebe isso nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos está tentando entender, ele está interessado no assunto, ele vai até Jesus. E Jesus diz para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Eu não estou entendendo isso, Jesus. É angustiante, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. É angustiante para quem está no processo de conversão. Porque tem pessoas zombando dessa mensagem, que essa mensagem não mexe com elas. Nicodemos está num processo de conversão. Nós vamos aprender lá no fim do Evangelho de João que Nicodemos converteu. Inclusive ele esteve ali quando Jesus está sendo levado para a Via Crucis. Mas aqui a angústia de Nicodemos mostra que as peças não estão encaixando. Jesus, o Senhor está falando que tudo que eu fiz a minha vida toda de nada vale. É exatamente isso. Mas as visitas a crianças carentes, os trabalhos em orfanatos, as ofertas, os dinheiros que eu já dei para instituições, o dinheiro que eu já dei para instituições, nada disso valeu diante de Deus. Não. Nada disso. Mas nada disso. Nada. Por isso a segunda evidência de que a verdadeira fé vem de Deus é porque, além dela não ser fruto das suas obras, ela é concedida pelo Espírito Santo. Ela
é dada pelo Espírito Santo. E é isso que Jesus vai começar a argumentar a partir do versículo 5. Em verdade te digo, toda vez que aparecer essa expressão, e ela aparece 3 vezes aqui nesse texto, Jesus está chamando a atenção. Presta atenção, Nicodemos. Eu tenho uma verdade importante, uma verdade absoluta, uma verdade inquestionável para te comunicar. Para entrar no reino dos céus, você tem que nascer da água e do Espírito. O nascimento que vale para Deus é o nascimento que vem do Espírito Santo. O derramamento do Espírito sobre nós no dia da nossa conversão. Teve um dia que Deus marcou, que Deus agendou o encontro com você, e Deus veio na sua direção, e o Espírito dele foi derramado no seu coração, e você veio à frente, e você foi batizado com a água. Isso foi um sinal de que você foi realmente, você teve um encontro real com Jesus Cristo, seu Salvador. Uma fé que não vem do coração humano, mas uma fé que é produzida pelo Espírito de Deus em nossos corações. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Qual é a fé que está aí dentro? Você pode ter fé como tantos famosos, como tantos brasileiros têm. Fé na fé, fé num ser superior, fé num ser, até num Jesus que você criou que não é o Jesus da Bíblia. Às vezes a gente cria uma figura de Jesus na nossa mente, que não é o Jesus verdadeiro. A fé verdadeira, a fé do alto, ela é produzida no seu coração, não por você. Ela é produzida pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que derrama a semente, a divina semente, nos nossos corações. E Nicodemos está em crise por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus. E aí Jesus vai dizer no versículo 6, Nicodemos, sabe qual está sendo o problema dessa nossa conversa? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu estou falando com você coisas espirituais, e você não está entendendo porque você está na carne. Queridos, tenham paciência com quem não é convertido, e você queria que convertesse. Tenha paciência. Por isso que Pedro, o apóstolo, vai falar que a mulher tem que ganhar o marido no silêncio. Palavra essa enfatizada nos escritos de Paulo. Mulher, que você que não tem o seu marido ainda convertido, que queria tanto que ele viesse à igreja com você, não é pelo muito falar, não é pela insistência, as nossas argumentações, elas não abrem os olhos da fé do outro. Você que é mãe, você que é pai, que está angustiado porque o seu filho não tem dado demonstração de estar nos caminhos do Senhor, e seu coração está abalado, e você, se fosse pela sua própria força, você o traria arrastando para junto de Deus. Você não consegue trazer pelo seu esforço, não consegue. Eu sei que essa é uma palavra difícil, mas a sua insistência às vezes só vai piorar, só vai tornar a situação mais dramática. O único caminho que mães e pais têm é o caminho da oração, da entrega. E no tempo de Deus, Deus há de executar os seus desígnios. Nós temos que esperar nesse Deus, porque você que já tem o Espírito de Deus, querer comunicar coisas espirituais para quem é carnal, vai ser uma conversa ineficaz. É você tentar falar alguma coisa para um russo, que não entende nada de português. Não vai fluir o diálogo. Não se espante, mas as suas obras não vão salvar você. Você precisa nascer novamente. Você precisa nascer de novo. Se no texto anterior, que foi pregado domingo passado, Jesus revira as mesas dos cambistas no templo, agora Jesus faz uma reviravolta no coração de Nicodemos. O coração de Nicodemos está todo bagunçado agora, porque está confuso, ele não está entendendo nada. Esse homem vem da parte de Deus, mas o que ele prega vai contra tudo aquilo que eu acreditei até hoje. E Jesus é assim. A palavra de Jesus vai contra tudo o que nós aprendemos antes de Jesus nos encontrar. Vai tudo contra. Porque todas as religiões do mundo, elas enfatizam que você precisa fazer para receber, fazer para ganhar. E Jesus diz: não, eu te dou de graça. Porque pelas suas obras você não vai conseguir. Parte de mim, parte do Espírito. E o texto vai dizer: ninguém controla o vento,
e ninguém controla o espírito. O que o vento tem a ver com o texto? Nós precisamos recorrer ao grego. No grego, a palavra pneuma, ela pode ser traduzida tanto para vento quanto para espírito. E é essa a ideia de Jesus aqui. Assim como nós não temos controle sobre o vento, se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, para frente ou para trás, nós também não temos controle sobre o Espírito de Deus. Ele vai aonde ele quer. E ele entra no coração que ele quer. E Jesus já está talvez dizendo alguma coisa para Nicodemos. Nicodemos, provavelmente você não está percebendo, mas o vento do Espírito já está entrando em seu coração. O Espírito de Deus atua aonde e quando ele quer. Nós não podemos determinar a salvação com as nossas próprias obras, mas o Espírito pode conceder salvação a quem lhe aprouver. Nicodemos, ele não está acessando o conteúdo. A conversa não está fluindo, meus irmãos. Não sei se vocês acompanham comigo a angústia dessa conversa, mas é uma conversa que não vai para frente, não evolui. Porque Jesus está falando e Nicodemos não está entendendo. Jesus está falando e Nicodemos não está entendendo. Até que no verso 9, nós temos aqui mais um sinal dessa crise. Então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Poderíamos dizer que Nicodemos falou, isso não tem lógica, isso é um absurdo. É um absurdo. Jesus vai dizer, é um absurdo porque vem do céu. Mas antes de dizer isso, Jesus complica a situação de Nicodemos falando para ele, mas você não é mestre em Israel e você não consegue compreender isso? Sabe o que Jesus está dizendo? Nicodemos, você se esforçou tantos anos para estudar a lei, para se tornar um doutor da lei. Você é um doutor da lei. Você não consegue fazer essa conta básica. Você não consegue entender que 2 mais 2 são 4. Você consegue decodificar. Você consegue resolver cálculos complexos. Nicodemos, eu estou dizendo que a fé vem do Espírito, que as suas obras não podem salvar. Você não consegue entender isso, sendo doutor da lei. Isso aumenta a angústia de Nicodemos, mas sem dúvida nenhuma, também leva-o a checar a base da sua fé. E eu acho que é isso que você tem que fazer hoje de manhã também. E durante a semana, você precisa colocar a sua fé em xeque. Que fé é essa que está sendo construída no seu coração? É uma fé que mesmo estando na igreja, às vezes mesmo como membro, você ao longo dos anos de vida religiosa, construiu uma fé baseada em você, baseada nas suas obras. Ou você está convicto, tem plena certeza de que a fé que há em seu coração é uma fé que vem do Espírito de Deus. Para isso nós temos uma terceira evidência. A evidência de que a fé verdadeira que vem de Deus, ela é cristocêntrica. Uma fé verdadeira que brota em nossos corações, não pelas obras, mas vinda do Espírito, ela sempre vai apontar para Jesus Cristo. Jesus Cristo torna-se o centro da nossa vida, da nossa existência, do nosso fazer, do nosso pensar e do nosso agir. Jesus se torna o centro de tudo que somos e de tudo que fazemos. Versículo 11, Jesus fala do que ele sabe e do que ele vê, porque ele enxerga com os olhos da fé. Jesus está falando exatamente isso para Nicodemos. Nicodemos, eu não sou alguém desse ambiente. Eu desci do alto, eu vim dos céus. Versículo 13. Por isso a minha linguagem é celestial. E a gente não está conseguindo conversar porque a sua linguagem é terrena. E nem na linguagem terrena está fluindo. Então, quanto mais se eu for falar de coisas espirituais. E aí, no versículo 14. Lembrem-se, Nicodemos era um estudioso da lei, um perito na Torá. Jesus faz questão de usar um texto que está lá no livro de Números, lá no Pentateuco, Números 21. Aqui no versículo 14, Jesus usa a figura da serpente lá que prefigurava a sua obra. Que serpente foi essa? Deixa eu explicar essa história. Está lá em Números 21, a partir do versículo 5. O povo de Israel, várias vezes o povo fez isso, se rebelou contra Deus no deserto, começou a ofender a Deus, a dar as costas para Deus. E Deus, na sua ira,
disse para Moisés: Moisés, eu vou enviar serpentes para tirar a vida desses judeus. Eu não estou suportando mais. E Deus então envia serpentes, e essas serpentes estavam picando o povo judeu e morrendo. E o povo se arrepende do pecado e da dureza de coração, e voltam para Deus e falam: ó Deus, tem misericórdia de nós não podemos perecer. E Deus então diz: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque no meio do povo. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze, e já tiver sido picado por uma serpente, quando ele olhar para a serpente de bronze, ele vai ser curado. E Moisés então assim procede, coloca uma serpente de bronze, e todo aquele que olhava para aquela serpente era curado da picada. O que isso tem a ver com o texto? Várias coisas. Assim como Moisés, o filho do homem, assim como Moisés, Jesus, ambos os casos, a morte aparece como punição por causa do pecado. Ambos os casos, é o próprio Deus que na sua graça provê o remédio. É Deus quem provê a solução. Em ambos os casos, o remédio consiste em olhar para aquele algo que foi levantado. No Antigo Testamento, lá em Números, a serpente. Agora, no Novo Testamento, Jesus, que se levantou para dar vida e para dar a eternidade aos homens, e se levantou na cruz do Calvário. A ideia aqui é exatamente essa: Jesus pendurado no madeiro. A cura é para aqueles que olham para algo que foi levantado. Só vai ser curado aqueles que olham para Jesus e reconhecem que dele vem a salvação, e só dele vem a salvação. E aí Jesus caminha para o fim do diálogo com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, da mesma forma que foi lá no deserto, quem olhava para a serpente tinha vida, quem olha para mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Quem crê nele, no Filho do Homem, terá vida eterna. Jesus não veio para organizar o seu apartamento interior. Jesus não veio para dar uma faxina. Jesus não veio para deixar ele brilhando, os móveis todos lustrados. Jesus não veio para isso. Jesus veio para te dar um novo apartamento espiritual, uma nova casa. Não aproveita nada, meus irmãos, nada, nem aquilo que a gente faz de bom, porque o nosso coração produz só duas coisas. Preste atenção nisso. Nosso coração produz ou coisas más, ou coisas boas que nos promovem o orgulho, a vaidade, e a gente fala: puxa, como eu sou bom mesmo, né? Como eu fiquei bom ao longo do tempo. E as pessoas então vão te elogiar e você vai dizer: não, obrigado. O nosso coração, ele só consegue produzir essas duas coisas. Por isso, a verdadeira fé, ela vem do Espírito, porque a verdadeira fé também produz obras. Presta atenção. A sociedade, as pessoas estão tentando buscar Deus, encontrar sentido na vida por meio do seu próprio esforço. O que Deus está dizendo: não, vocês não vão conseguir. Vocês vão precisar da capacitação do meu Espírito. Por isso Ele nos concede o Espírito. E aí nós fazemos boas obras agora? Sim, fazemos. Mas não através da nossa própria força e da nossa própria capacitação, mas capacitados pelo poder do Espírito de Deus que agora em nós habita. E uma vez que nós temos consciência de que todas as boas obras que praticamos são capacitadas pelo Espírito, isso vai promover a glória de quem? De Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Isso é uma vida cristocêntrica. Isso é uma vida centrada em Cristo. Eu reconheço, eu admito que tudo o que eu faço e em tudo que eu acerto, eu só acerto porque o Espírito Santo de Deus é que me dá direção, é que me dá a mira para eu acertar, e a glória tem que ser para Ele. Assim é a vida de alguém que segue, de alguém que ama e de alguém que encontrou a verdadeira fé. Quero concluir. Quero que você reflita durante a semana em algumas coisas que nós falamos hoje. A primeira delas: não tenha fé na fé. Você não tem tanta fé assim. A Bíblia diz, quando os discípulos estão com Jesus no mar, e aquele vento, aquela tempestade, Jesus dormindo, os discípulos acordam, Jesus acalma o mar e a tempestade, e eles ficam impressionados com aquilo. Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Homens de pequena fé, ou pouca fé. Em outra situação,
Ele diz: se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos falar para um monte: sai da direita, vai para a esquerda, e o monte vai obedecer. Quem já conseguiu isso? Então a nossa fé está muito longe de ser do tamanho de um grão de mostarda. Nós não temos tanta fé assim, até porque a fé que nós temos, ela não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Não adianta você esforçar, você não vai conseguir obter. Então nós só temos uma saída: pedir a Deus, porque Deus nos dá. Não recorra à fé, recorra a Deus, e Deus vai te dar fé. Peça a Deus fé. Peça a Deus para que Ele te dê a fé verdadeira, a fé que é guiada pelo Espírito, a fé que promove a glória de Jesus, a fé aonde não são as suas obras que vão enaltecer você, mas são obras do Espírito que vão glorificar ao próprio Deus. É assim que Deus quer que vivamos. E é isso que Jesus ensina para Nicodemos, e é isso que Jesus ensina para nós nesta manhã. Que a paz, que o cuidado, que o sustento, que a direção, e que a verdadeira fé que vem de Deus possa se desenvolver firmemente em seu coração a cada dia mais. Se você ainda não encontrou Jesus como Salvador, se você talvez está como Nicodemos, um momento de angústia, querendo entender a respeito dessa fé, querendo entender a respeito de Jesus, por que que Jesus é o único, por que que Jesus é só Ele o caminho, por que que Jesus é só Ele a resposta das angústias da minha alma? Porque Ele vem do céu até você, nenhum outro desceu do céu até você, só Ele pode resolver os seus dilemas, só Ele pode resolver as suas angústias, e só Ele pode dar o verdadeiro sentido para a sua vida, só Ele pode encher o seu coração de uma paz transbordante que independe da situação que você está enfrentando na vida. Só Ele, porque Ele é a vida, Ele é a verdade e Ele é o caminho. E é isso que Jesus ensina para Nicodemos, e é isso que o Espírito Santo de Deus revela a Nicodemos. E Nicodemos, aquele fariseu que construiu toda uma história baseada nas suas próprias obras, tem tudo aquilo demolido, e o Espírito Santo de Deus faz dele uma nova criatura. Nova criatura. É isso que Cristo faz conosco, e que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus gracioso, Deus que se move em nossa direção, Deus que vem até nós, através do Teu Filho Jesus, através do Teu Espírito Santo. Oh Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que doa, aquele que dá, nos presenteia com a verdadeira fé, uma fé que o nosso coração limitado, caído, pecaminoso não pode produzir, mas o Senhor nos dá. Quantas pessoas tentando encontrar sentido na vida com livros de autoajuda, tantas pessoas tentando organizar alguma coisa que não tem como organizar, mas o Senhor vem e coloca a nossa casa em ordem, o Senhor vem e faz com que tenhamos uma vida com um sentido, com sabor, com prazer e com uma alegria que nada e nem ninguém pode nos dar nessa terra. Louvado, bendito, glorificado seja o Teu nome. Oh Deus, obrigado porque essa verdade foi revelada a Nicodemos, mas essa verdade também foi revelada a cada um que está aqui dentro e sabe exatamente do que nós estamos falando. Oh Deus, mas talvez tenha também pessoas aqui hoje que não conhecem essa verdade, que estão vivendo em crise, que estão tentando entender que amor é esse, que estão tentando entender como fazer para receber esse Espírito que ilumina o nosso mundo interior. Que o Senhor se revele a eles, que o Senhor se mostre a eles, que eles recebam a inundação do Teu Espírito, que eles recebam a revelação do Senhor a respeito da verdade que liberta, da verdade que salva, da verdade que nos enche de esperança e da verdade que nos concede vida eterna. Essa, Deus, é a minha oração, e eu a faço no nome de Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe. Agora, irmãos, recebam a bênção. A graça do nosso Senhor de Deus, o nosso eterno Pai, e a gloriosa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.